condições de ser. Então, a mesma coisa com o pessoal de apoio, a gente tem que fazer esse trabalho e a gente tem que caminhar muito na questão da formação. A gente sente isso. Quando eu falei da formação do sexto ao nono, porque a gente acaba fazendo muita formação com a educação infantil e o primeiro ao quinto, e deixa o sexto ano mais solto, eu acredito até devido ao sexto ou nono ano, os professores estarem em diversas escolas, então que dificulta um pouco, mas a gente vai procurar fazer de forma com que todos que estão dentro da escola passem por uma formação que visa a questão de humanizar, de saber com o que está lidando e ter uma postura dentro da escola, que realmente a gente tem que começar a ter uma postura dentro da escola como uma postura de educador, que aquele espaço é um espaço de transformação. Então, cá fora eu posso não ser, mas lá dentro eu entrei do portão para dentro, eu tenho que pensar que ali eu tenho que fazer aquela transformação. Então, é esse pensamento que a gente está e a gente vai seguindo essa linha e vamos atendê-la nessa questão da formação, não só para os inspetores, mas para o pessoal que faz esse apoio dentro e fora da sala de aula. Então, essa é uma questão importante, né? E eu acho que eu posso começar fazendo uma pergunta, né? Assim, o que não é educativo dentro da escola, né? O que não é pedagógico? Eu acho que a gente aprende nas relações, né? E essas relações acontecem com todos aqueles que estão dentro da escola. É exatamente isso. Quando, de repente, você, aluno, passa por ele e ele te apoia com um olhar, mesmo você estando numa coisa errada, mas ele te explica que aquilo é errado e te coloca isso com palavras normais, você vai aprender. Agora, se você passa, no caso, por ela, que chega, você não tem que fazer isso, você está errado. A criança vai continuar fazendo porque ela quer medir força com você. Então ele chega para essa pessoa e fala, pô, vai um pouco mais devagar, essa criança tem um histórico familiar não muito legal, ela passa muito tempo com a gente, então é mais fácil a gente tentar reverter esse quadro por aqui do que era em casa, e a pessoa diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. Então como é que você, entendeu? É muito complicado. Você está trabalhando, mas é difícil. Tem Tem uns que não adianta, que vai para a sala de aula. Aí você fica. Aí você, Franca, tem horas que eu perco um pouquinho a educação com a pessoa, não com a criança. Mas com a pessoa eu perco a educação. Mas é complicado. Então, às vezes, várias vezes, a minha diretora, às vezes, fica meio perdida comigo, eu fico, pelo amor de Deus, fala com essa pessoa, porque senão eu vou ter um troço. Porque é complicado. Ela acha, essas pessoas acham que por não estar na sala de aula, ela não é uma professora. Ela não é obrigada a atuar, não é meu filho. Entendeu a situação? É muito complicado, é muito complicado. E vale a gente pensar assim, né? O que cada função aprende com a outra, né? Eu acho que assim, o que só um inspetor pode nos dizer? O que só um inspetor pode ver? Né? Já que a relação dele é outra. O que só o professor pode ver? Porque assim, nós não... E esse não é o objetivo, né? De estarmos na escola e darmos conta de tudo. Quando uma função contribui com a outra, eu acho que cabe a gente pensar assim, qual o olhar pedagógico que queremos? Né? Porque a gente também não aprende só nas boas relações, a gente aprende também nas relações que são ruins. É pedagógico também, né? Quando você grita é pedagógico, né? Quando você trata, né, de uma forma mais cordial é também pedagógico. Então eu acho que cabe a gente um pouco então é super pertinente essa fala, porque eu acho que tem coisas que só é possível no olhar do inspetor, e tem coisas que só é possível no olhar do professor, e um olhar ao outro, né, não tem hierarquia, não é? São olhares diferentes, e eu acho que isso é que faz a formação. Sim, são células. E eu acho que sobre o que você fala, né, sobre o sexto e o nono ano, eu acho que uma pista pode ser também desse boom de uma formação de professores de educação infantil, que a educação infantil é nova, né? É nova no sentido de que a gente está construindo ainda esse olhar de educação infantil que a gente tem hoje, que esse outro que é tão
contaminado, e não é no mau sentido, mas eu acho que é contaminado na medida em que a gente vê muito essas manifestações do ensino fundamental na educação infantil, né? Uma crítica que se faz um pouco dessa alfabetização precoce, toda essa escolarização. Então, também, se a gente for pensar, os concursos de educação infantil são novos, né? Então, é também necessário. A educação infantil tem toda uma história de ter passado pela assistência, né? E aí, quando passa para a educação, o que é que significa? Então, pensar que o ensino fundamental é mais consolidado. E é para o bem e para o mal, no sentido de que, né, a gente também se olha para essa formação e pensa, estamos em construção, está dado, né? Então, é também uma discussão importante pensar em trazer a importância de 6º ao 9º ano. É isso. Antes de passar para outra pergunta ali, só para dar uma contribuição, eu acho que a escola, a Adriana acabou de falar que vai cobrar das escolas que dialoguem, que haja formação interna. Acho que a gente trabalha muito mal nas escolas, internamente, o diálogo, a capacidade de se ouvir. Porque nós, enquanto educadores, a gente precisa falar. Então, às vezes, que não tem nada que ela fala, mas precisa falar, porque faz parte de nós falar. Faz parte de nós sermos ouvidos, precisar que outros ouçam de que precisar falar. E a escola faz isso muito mal hoje em dia. Não há espaço para que as pessoas falem. Ou o espaço é para alguém falar e dar uma normatização, ou o espaço é externo da escola. Então, o próprio profissional em si, dentro da escola, ele não conversa, não dialoga. E isso é muito ruim. O inspetor, o aluno, o professor tem que estar na mesma reunião. Olha, a gente está tendo problemas com os alunos, tem que falar, aluno fulano A, o B, o C. E aí, o que a gente pode fazer? Qual a experiência que você... esse aluno aqui tem esse histórico aqui, aí o OAB vai trazer. O OAE vai trazer uma outra história. A gente vai dialogar junto. Mas a escola tem essas dificuldades. E quando a gente pensa nessa dificuldade, e o 6º ano, quando eu acabo de falar que é uma dificuldade muito grande em termos de formação, porque a gente tem uma ruptura muito grande na formação do profissional nas redes. Porque o profissional de infantil até o 5º, ele fica na escola todos os dias. Nós, de 6º ano, passamos pela escola, a gente não fica na escola. A gente passa rápido na escola. Às vezes a gente sai da escola e fala de ninguém. Só vê a sala de aula e a gente sai correndo. Quem entra em 1 e sai em 6. Então, a necessidade, de repente, de repensar o modelo de contratação, por mais carga horária, ampliação de carga horária. Isso tudo é um pensamento para o futuro. Isso tudo a gente tem que repensar a escola, o modelo de escola. Eu recebi agora vários alunos da minha amiga ali, da Janice, não é, Janice? Ela é professora de 5º ano, eu sou do 6º. Recebi vários alunos dela. O que eu fiz primeira semana, Janice? Fui lá e cacei a Janice. Disse, cara, pelo amor de Deus, me passa as informações. Me diz o que a gente tenta se integrar mesmo, eu sendo o primeiro segmento, ele sendo o segundo, a gente tenta conversar para que a gente consiga estabelecer uma relação de proximidade entre os nossos alunos. Isso aí, e quem já trabalhou comigo sabe, eu tento ser muito próximo e a gente faz isso lá na escola onde a gente trabalha. Então, quando chega o fim do semestre, a gente explica qual é a real situação daquele aluno, porque a nossa intenção não é prejudicar ou levar o aluno já com pré-requisito ou com uma um pré-conceito, né? Então a gente sempre faz isso. E aí, esse período foi muito engraçado, que assim que começou, o Alex falou, a gente precisa conversar. Eu falei, festa? Pra mim é assim, festa. Ele, não, muito sério. Eu, não quero. Ele, não, vem cá. E a gente sentou, ele, quero saber. E aí a gente vai, né, tentando moldar da melhor forma como nós podemos acolher esses alunos que a gente sabe que precisam ir sem poder ir, mas que a gente tem que dar a mão e ajudar eles a caminhar. Isso não foi uma reunião. Não foi no momento da hora. Eu cheguei mais cedo, ela chegou mais cedo e a gente sentou. Aí começou. Eu precisava conversar com ela. Eu recebi vários alunos do 6º ano. Não foi alguma coisa que a escola... Eu precisava, mas é esse o papel nosso, como educador. Aí depois, vi os alunos durante o mês, já me reuni com o OP, com a EL, olha, o que a gente vai fazer com fulano. Porque eu não quero pensar nisso no final do semestre, porque aí eu tenho que dar nota final dele. Eu tenho que pensar no início. Então a escola tem que funcionar o diálogo. Esse espaço de diálogo, às vezes, a escola está deixando de ter. Nessa mesma turma, né, que
achou dificuldade. O que ela fez? Levou os para a biblioteca para fazer leitura. Prática de leitura e repetição de texto. Porque eles não estavam. Porque são os alunos que, assim, são jovens e adultos, mas não tinha mínima noção do que é uma produção textual. Então, o que a professora passou a fazer? Levar para a biblioteca, vamos treinar a leitura. Você termina, o outro começa. E eles amaram essa interação. Então, o professor tem que articular isso aí. É o diálogo dos professores entre segmentos que a gente E fala. visando o bem do aluno, né? Que é o nosso bem. É esse planejamento, esse diálogo que a escola está precisando muito. Tem que ter. A gente tem que ter mais. Tem uma pergunta ali do professor, né? Ou deixa eu educador. Não completando, mas apenas fazendo um link com as colegas e com a mesa. E reforçando também o que foi falado. A escola, o que a secretária colocou também, sobre a autonomia da escola. Dentro de uma escola, nós temos um gestor. Né? Este gestor, ele é uma peça muito importante nessa dinâmica. Então, muitas vezes nós temos assim, embates com os nossos colegas de trabalho. Mas o nosso gestor, e sabendo que cada escola tem um gestor e que cada escola encaminha a sua escola de uma forma, até porque a Secretaria de Educação dá essa autonomia, eu gostaria de falar que, reforçando também o que foi falado, né? O papel da escola, o lugar da escola, essas reflexões e esses saberes, esse repensar nosso de profissional como outro profissional, e os caminhos que nós, professores, né, temos nessa responsabilidade social. Então não adianta, eu acho que hoje estamos aqui justamente porque nós queremos mudar e nós queremos fazer parte dessa responsabilidade social. Então, o apontar, todas as dificuldades que nós temos, porque nós temos dificuldades, né, no dia a dia, a nossa dinâmica, o nosso... a pergunta que foi falada, né? O que não é educativo dentro de uma escola? Gente, tudo. O caminhar, o receber, o olhar. Por exemplo, um exemplo simples de um hino nacional semanal. Algumas escolas ainda adotam e que eu respeito e gosto. O hino nacional em uma escola, o portão às 8 horas da manhã ele fica aberto. Os alunos irão chegando, né? Em seguida coloca-se o hino nacional. Em algumas escolas, a criança, o portão fica aberto e a criança entra. Fica paradinha enquanto os outros alunos estão cantando o hino. Em outras escolas, o hino começou, fecha-se o portão e a criança não pode entrar. Fica aguardando ao lado de fora para que termine. Então, olhem a postura. A autonomia do gestor. Você entra, participa ou você fica fora e espera? Então, eu gostaria, não sei se eu conseguia alcançar o raciocínio, mas para mim, a vida é um convite. A escola é um convite para o dia a dia, para essa dinâmica. E tudo, gente, faz parte da relação com o outro. Então, não se deixar levar por uma resistência do outro. Nosso papel não é prestar atenção na resistência do outro, mas o nosso papel é prestar atenção nas possibilidades. Como o professor falou, no diálogo com a professora, para saber de quem é o ser mais importante dentro de uma escola. Não estou tirando o professor, que ele é fundamental, mas quem é o mais importante dentro de uma escola? Estamos aqui por quê? Estamos aqui porque estamos pensando no futuro dos nossos alunos. Mais uma pergunta?
Em relação ao concurso, o cargo de inspetor técnico superior, eu não entendi isso muito bem. Aí eu queria que vocês explicassem. Mais uma pergunta? Mais alguém? Tinha outra mão levantada aqui. Tá? Mais alguém? Mais alguém? Então, eu vou abrir as duas questões e a gente volta a abrir uma coisa. Vou responder logo para o inspetor. É inspetor escolar. É aquela pessoa que vai na escola para verificar a documentação dos alunos, não é inspetor de alunos. Por isso que exige o nível superior. Tá? E voltando a gente aqui, a gente falando sobre todas essas questões, a autonomia da escola, esse diálogo, o que a Alexia falou, essa fala entre educação infantil e ensino fundamental, entre um ano de escolaridade e outro, isso tem que acontecer naturalmente dentro da escola. Deveria acontecer naturalmente dentro da escola. Mas o que acontece às vezes é que o outro, vamos colocar assim, tem uma escola de educação infantil. Aí vai para a escola do primeiro ano. Essas crianças não sabem nada. O outro se ofende, mas não é mais. Depende da forma como foi feito esse trabalho. E dentro da mesma escola, quando um aluno vai para o outro ano, gente, a gente tem que sentar, porque a gente tem que resolver a vida desse aluno. Eu não posso simplesmente o que o Alex fez, chamou para conversar. Então a gente tem que ter essa autonomia na escola, desse fazer, desse diálogo. Porque, enquanto Secretaria de Educação, a gente vai dar uma formação generalizada, de um âmbito geral. Mas a escola, o chão da escola, eu falo sempre para os diretores, o gestor escolar é o pedagogo nato da escola. É que tem que fazer tecer esses caminhos, tecer essas relações, saber lidar, saber ouvir. Não é legal ouvir crítica? Não é, caramba! A gente, enquanto eu já fui diretora, eu falava que enquanto eu era diretora do Elisiário Mato, eu sempre fui muito amada, mas mesmo assim tinha críticas, entendeu? Tinha muitas críticas. Enquanto secretária de Educação, críticas maiores ainda. E eu jamais vou deixar de dialogar, porque eu vou ouvir críticas, porque eu vou ouvir que não acertou aqui. Mas o grande problema do ser humano, às vezes, é só apontar o lado negativo. É só reunir e falar do lado negativo. A gente sabe isso na sala dos professores, gente. Lá no colégio tinha um professor que chegava e pegava assim, aqui o trabalho que o aluno entregou. Pode entregar um trabalho desse? Aí eu falava assim, professor, para que você recebeu? Caramba, na hora você tem que falar isso com o aluno. Não é receber e depois criticar aqui dentro. Entendeu? Então a gente tem que começar a desenvolver dentro da escola o espaço do diálogo, gente. O espaço do diálogo. Tá? Marisa só que está de diretora aqui, né, Marisa? Entendeu? A Marisa é uma diretora, não é por ela estar aqui não, mas que ela dialoga. E isso é necessário. Às vezes eu falo assim, caramba, daqui a pouco eu vou ser diretora da escola. Então a gente sabe disso, mas a gente sabe que falta o quê? Uma formação, que aí a gente vai fazer. Aí a gente vai cortar na carne. Mas que a gente tem que fazer uma formação para quem quiser ser diretor, não só para quem é diretor, mas uma formação para quem quer ser diretor. Porque às vezes a pessoa está diretor, sai e a gente fala, e aí? A gente tem que pensar que dentro da escola, o aluno está aberto para qualquer aluno. O professor faz o concurso. Mas o diretor tem que ser aquele diretor que realmente se envolva com a comunidade. Não só... Agora você imagina, se o gestor não faz um trabalho
de diálogo dentro da escola, imagina fora da escola. Então a gente tem que fazer esse trabalho contínuo. Por quê? Porque eu sempre falei na Secretaria de Educação, eu coloco assim, eu trabalhava na Secretaria de Educação, eu e o Rodrigo, mas só que a gente não era da área pedagógica. Eu não sou pedagoga, eu tenho especialização, mas a minha formação, a minha graduação é matemática. Mas a minha vida toda eu fui professora e do Estado. E eu participava de tudo quanto era curso que aparecia. Porque eu tinha essa necessidade. Porque eu ainda não tinha feito o ensino superior. Então eu precisava saber o que estava acontecendo. Sempre tenho essa sede de saber como que está. Então essa sede que a gente tem que fazer com que ela vai sendo saciada, mas nunca é, porque sempre está em transformação, sempre acontece uma coisa nova. E a gente precisa trabalhar isso com o gestor. E a gente precisa trabalhar isso para quem quer ser gestor, porque ser diretor de escola não é fácil. Eu fui diretora do Elisiário Mato, eu falo isso para as diretoras, que eu falo assim, não adianta falar isso para mim não, porque eu tenho chão, hein? Minha escola tinha 4.200 alunos da educação infantil até ensino médio. E o Estado não dava estrutura. A Marisa está aí que não deixa enganar. E o Estado não dava a estrutura que as nossas escolas têm. E a gente conseguia. Por quê, gente? Porque a gente tinha um diálogo. A gente dialogava. Eu sempre dialoguei. Enquanto gestora, eu não sei porquê o Estado é tão distante, então a gente, enquanto diretora do Estado, a gente tem que se virar nos 30. Então a gente vai ter que dialogar, a gente vai ter que dar formação, a gente que vai ter que sentar com o professor e fazer essa formação. Quando a gente fala assim, o conselho escolar da escola, não é um conselho escolar somente para discutir a questão financeira, a questão pedagógica também. A gente sabe, eu tenho escolas que o conselho escolar funciona no todo, em todos os sentidos dele, e tem escola que não. Então a gente tem que fazer, eu não sei se o diretor tem medo, porque às vezes as pessoas têm medo, isso eu falo lá na Secretaria de Educação. A gente tem que, quando a gente fala da troca do conhecimento, da gente ter, no Elisiário já teve uma época, eu era diretora, que a gente fazia o aluno monitor e falava assim, não pode ter medo não do outro tirar nota melhor que você, não, que quem sabe vai ensinando, vai aprendendo cada vez mais. Então eu não sei se tem medo de abrir o diálogo e de repente não ter os argumentos necessários. Eu falo isso para a minha equipe também. Falei, tem que ter argumento. Porque a gente, quando vai para uma reunião, a gente tem que imaginar o que pode vir daquela reunião. Se eu sou gestora, eu não posso ter medo, porque eu sei exatamente o que está acontecendo. Mas isso eu tenho que ser gestora. Com G maiúsculo. Entendeu? Então, isso que a gente pretende fazer é fazer uma formação para os gestores que estão nas escolas e abrir para aqueles que gostariam de ser gestores. Porque, gente, ser gestor é você ser solitário. É ser solitário. Porque tem momento que está todo mundo junto, mas caramba, Na hora que o bicho na pega. hora a decisão é sua. E a gente se sente solitário. Eu falo isso, teve diretor que falou assim, eu falo assim, imagina, e eu, enquanto secretária de educação, às vezes eu me sinto muito só. Caramba, às vezes eu me sinto tão só, que eu falo assim, caramba, e olha que eu falo, que eu converso com todo mundo, que eu sou aberta ao diálogo. Mas a gente sabe quanto é difícil a gente tomar uma decisão e fazer a trajetória de um caminho. Então, por isso que é bom a gente conversar, a gente abrir o diálogo. Por quê? Para a gente errar menos. Errar menos. Porque errar, gente, a gente vai errar. Sempre. Eu sempre falo, quando o TCE aparece lá, os conselhos, eu falo assim, gente, os melhores amigos do gestor são os conselhos e o Tribunal de Contas. Vai deixar a gente errar menos. Vai apontar onde que está a falha. Eu lembro quando eu era diretora do Elisiário Mato, começou o PDE. Aí tinha que fazer um diagnóstico da escola, da estrutura da escola.
Tem que colocar, vocês vão pegar 5 pessoas para poder andar pela escola e ver o que está faltando na escola. Aí tem diretor que pega o mais bonzinho, né? Para não criticar. Eu peguei os mais cri-cris do Elisiário Mato e falei, pá, vê aí que a responsabilidade é de vocês para me dizer o que está precisando. Para poder fazer com que ele integre. Mas às vezes a gente fica com medo de chamar aquele que critica e que às vezes não tem coragem de criticar na sua frente, critica por trás. Entendeu? Então a gente tem que abrir o diálogo. A democracia é o caminho para tudo. Mas para ter a democracia, eu tenho que escutar o sim e o não. O bom e o ruim. Eu tenho que estar aberta. Senão a gente não consegue. É uma democracia fajuta. Porque a decisão é minha e não tenho participação do outro. Quando a gente perceber que a participação do outro vai fazer com que o meu trabalho seja mais leve, eu estou dividindo. Então a gente tem que começar a fazer esse trabalho democrático dentro da escola. Entre os professores também, que essa questão também na hora a gente tem que sentar e conversar. É através do diálogo que a gente vai vencer as barreiras e que a gente vai mudar essa sociedade que cala, mas que fala. Mas na hora, no momento que tem que falar, fica quieto. Obrigado. Então, acho que a gente vai ouvir, vai repensando várias coisas, modificando. E aí a gente até se perde do começo de tudo, mas a ideia é essa mesmo, né? Então eu penso que toda profissão e função, ela tem uma dimensão solitária. E eu acho que por que a gente tem medo? A gente tem medo porque nós estamos prontos e acabados, né? Em nada. Eu acho que a gestão é também uma dimensão do professor, né? Porque a gente o tempo todo está gerindo a nossa turma, não é isso? A gente está gerindo a nossa turma, a gente está tomando decisões. E todas as decisões pedagógicas, elas também são políticas, né? E quando você fala, né, desse bom e desse ruim que a gente escuta, ele tem várias interpretações também, né? Tem várias faces, né? O que é bom, né? Então, isso também está relacionado com a história de cada um. Então, eu acho que quando a gente fala desse lugar, né, da gestão, e sempre é um lugar político, é um lugar que responde muito mais, né? Mas a gente também exercita esse lugar com as nossas turmas, a gente exercita esse lugar também com a nossa própria formação, né? Como a gente está gerindo, né? Quais são as formas de gerir. Eu acho que tem especificidade, sim, de cada função, né? Mas a maioria dos gestores que eu conheço foram professores ou são professores, ou têm experiência como professor, isso faz toda a diferença, já que você está dentro do espaço da escola, né? Que esse lugar da educação e esse lugar das decisões, ele ganha outro caminho quando você é gestor, né? E passar por isso também nos dá uma experiência diferente, né? Eu fui professora e já fui coordenadora. E as falas, às vezes, que a gente ouve é assim: eu sou professora, eu fui coordenadora, não quero sair, não aguento. Porque assim, qual é o lugar que a gente ocupa e as diferenças de olhares que estão nos vendo, né, e nos interpretando. E aí, às vezes, a gente está como professor e a gente reivindica algo. E quando a gente vai, às vezes, para um lugar de gestão, aquele algo que a gente estava reivindicando, a gente repensa. Né? E por que repensa? Porque eu acho que ocupar esse lugar é diferente de olhar para ele, se dirigir. Então, tem todo um caminho que é muito mais complexo, assim, falar desse lugar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Meu nome é Edmar, sou filha de Natal, de Maricá. Há 30 anos eu moro em Natal. Meu estudo foi todo na Elisiário Mata. Fiz magistério na época, 20 anos atrás. Fui para Natal, não trabalhei por motivo particular. Em 2014 eu concluí minha graduação em pedagogia, mas com mais idade do que você. Então, o que acontece? A minha pergunta é o seguinte: voltei a Maricá e gostaria de saber da senhora se vai ter algum
curso de Libras, se a prefeitura vai oferecer o curso de Libras. Já tem, e como é que faz para a gente participar? No Lei Seca informa os dias, já tiveram as inscrições, já foram feitos, é tudo online, no Lei Seca eles informam. Já tem uma turma aberta para iniciantes e eu estou fazendo e eu falo para você, é maravilhoso. Tem 15 dias, mas... Mas é essa seleção, né? 15 dias. Mas aí, quando você não é selecionado, você pode ir até o local onde vai ser as aulas e a professora vai te informar. Aí, por exemplo, então são inscritas 20 pessoas. Aí essas 20 pessoas, 5 vão desistir. Aí ela pode te encaixar. Aí vocês têm que ir até o local onde você oferece. Que a professora e a coordenadora te informam. É no Joana. Esse local no Joana. E, assim, a comunidade, que hoje eu não estou como comunidade, a comunidade pode participar? Sim, Isso que eu quero saber. Desculpa, mas eu aproveitei esse Não, o espaço espaço é esse. para esse, Esse né? é o A gente vai estar conversando com ele. Pode depois conversar mais, pegar informação, se quiser ajuda nossa para entrar na internet. Eu já comecei, eu fiz os livros de Natal, né? Até o terceiro, básico, intermediário, avançado. E eu gostaria de dar continuidade, já que eu vou ficar em Maricá, né? E fazer esse concurso também para eu poder trabalhar. Então aí, ó, mais uma coisa, né, que a gente, essa